Olá pessoal, eu sou o Celso da Mecânica Avançada e esse é o nosso 7º podcast da Mecânica Avançada, o Mecanicast. E hoje nós vamos conversar com esse rapaz, gente, ele é o guru, tá, dos transdutores. É o meu guru, pelo menos é o meu guru, porque eu aprendi com ele, eu que tive a honra de ter aula VIP com ele, né? Então eu passei um dia com ele me explicando item a item como funciona cada situação do transdutor e fez com que eu aprendesse e eu até já fiz alguns vídeos, já criei algumas situações sobre transdutor, manual, entre outras coisas, e tudo que foi criado foi porque eu aprendi com o meu amigo, meu irmão, Marco Chess. E o mais legal, eu toda hora que eu tinha dúvida, eu perguntava para ele, Marcão, me ajuda aqui. E ele também faz parte do nosso escopo de instrutores da nossa plataforma. Então, pessoal, com vocês, nosso querido Marco Chess. Como tá, meu amigo? Tô bem, Celso. Primeiramente aí, um olá aí para todo mundo. Tô bem, Celso. Tô bem, feliz aí pelo convite em participar aqui desse... Como é que é o nome? Mecanicast. Mecanicast, nome bem... Marcão, esse nosso podcast, ele vai estar disponibilizado no YouTube, no nosso canal Mecânica Avançada. Inclusive, meu querido, se você quiser, eu posso te mandar o link para você colocar no seu também, que eu sei que você tem um canal que é muito massa, muito legal. E também vai estar disponibilizado no Spotify, tá? Então, por isso que nesse momento nós vamos até usar alguma imagem aqui, mas a gente vai ter que trabalhar com a imaginação do pessoal, porque a ideia é que eles ouçam isso mais do que assistam isso, ok? Bom, primeiramente, gente, eu tive lá na Chess Transdutores sei lá, 2017, acho que foi, né, Marcão? Eu não me recordo, 2018. 2018. Para levar para ele um New Tecnoscópio, né? Para ele poder trabalhar com o nosso equipamento, e foi aonde eu tive a honra aí de conhecê-lo, conhecer o ambiente dele. Pessoal, a Chess Transdutores é um lugar pequeno, mas é um lugar assim que a gente se sente muito confortável, porque é um lugar muito aconchegante. O Marcão, ele é detalhista, em tudo que ele faz, ele coloca assim uma pitada uma pitada dele mesmo, né? Então, tudo é com muito estilo, né, Marcão? Estilo anos 50. Ô, Marcão, e quando você tinha a sua oficina, você também deixava tudo ajeitadinho, bonitinho, tudo no esquema, igual é hoje? Hoje é assim, né? Hoje é assim, né? Ela não foi sempre assim, né? Porque eu comecei ali em 1989, né, com meu pai. Meu pai tinha oficina ali. Aí nós fizemos uma reforma nela, né, um tempo atrás, então durante um bom tempo ela foi daquele jeito. E eu sempre procurei deixar tudo arrumadinho, tudo limpinho, até pelo fato de ser pequena também é mais fácil, né? Porque é que nem eu falo pro pessoal, né? O cliente não tem como enxergar o nosso conhecimento. Quando ele chega no ambiente, ele vai ver isso. Ferramental, a vestimenta que o mecânico tá, do jeito que ele é atendido, é isso que ele vai ver. Do mesmo jeito, quando a gente precisa de um serviço, sei lá, por exemplo, vou a um dentista, se eu chego lá, a pessoa está toda mal vestida, suja, por melhor o ambiente ali, né, tudo desarrumado, por melhor profissional que essa pessoa seja, não vai passar essa confiança, né? Então, eu sempre procurei deixar tudo assim, arrumadinho, né, tudo limpinho, e pelo fato da Chess ser pequena, né, também facilita um pouco, né? E a Lelê, né, que a Lelê Pega no teu pé. Ela é maníaca por limpeza, né? Ah, entendi. A Lelê. Não, legal. E assim, esse insight que você acabou de dar pra gente é muito importante, né, gente? É aquela história, né, Marcão? A pessoa, ela não precisa ser toda suja, todo desorganizado, porque às vezes não tem tanta grana. Eu acho que você ser organizado e limpo não precisa de dinheiro, isso é uma questão de postura, né? Sim. E quando você é assim, o cliente ele reconhece e ele entende que você está procurando algo melhor e, consequentemente, você começa a ter mais trabalho.
Sim, porque a gente transmite isso, né? Por menor que seja a oficina, nem que seja na garagem, chão de cimento mesmo, tem como você manter tudo limpinho e organizado, né? Isso é indiferente, né? Então são coisas que é o que o cliente vai ver, né, Celso? Ele não tem como enxergar o nosso conhecimento. Ele não conhece nada, então não tem como a gente transmitir isso para ele. Ele vai enxergar, é isso, né? A maneira como ele é recebido, o local de trabalho, é isso que ele vai ver, né? Entendi. Ok, meu querido amigo. Bom, Marcão, meu, transdutor. Eu sei que você começou com você foi um dos pioneiros, né? Eu sei que teve gente antes de você mexendo com transdutor no Brasil, né? Não podemos desqualificar o pessoal. De maneira. Mas o que eu senti, Celso, da mecânica avançada, eu senti que você se apaixonou por isso de uma forma louca, e você pesquisou, você buscou e você virou especialista nesse assunto. E assim, esse assunto, Marcos, é um assunto que. Marcos não, né? Chess, né? Marcos fica muito formal. Esse assunto é um assunto que as pessoas meio que não acreditam muito no que é possível enxergar. Então tem gente que acha que isso é balela. Fala, não, isso aí não existe, isso aí é coisa que estão inventando. Então eu queria que você falasse para mim por que você se apaixonou assim e pesquisou tanto sobre esse assunto. Então, o que aconteceu, Celso? O osciloscópio, eu mexo já desde a década de 90. Foi quando eu comprei o meu primeiro osciloscópio, né? E como eu fiz também técnico em automobilística lá no Senai, a gente usava o osciloscópio lá também. Então, com o osciloscópio, eu tenho contato, assim, desde a década de 90. Agora, transdutor foi uma coisa que, quando eu descobri, realmente eu fiquei fascinado. Eu lembro como se fosse hoje. Fui até numa publicação lá no Facebook do Jorginho Diagnóstico. Ah, aqui de Castro, né? Isso, esse mesmo. Jorginho é parceiro. E ele começou a colocar umas publicações do Alexandre. Agora eu não lembro se. Me perdoa o Alexandre, eu esqueci se Alexandre ou Alexandro Ferreira, lá do Rio de Janeiro. E eu comecei a ver umas publicações ali de um transdutor, CR, que eu não sabia o que era, né? A compressão relativa. Vi uma, vi duas, vi 3 vezes, 4, enfim. Aí eu peguei e falei, deixa eu me inteirar do que é isso. Falei com o Jorginho, até então não conhecia ele, acho que eu nunca tinha conversado. A gente estava só... Aqueles amigos que a gente tem no Face, mas às vezes a gente nem sabe quem é, né? Entendo. E aí ele começou a me explicar, falou, olha, é do Alexandre Ferreira, e o Alexandre, perdão mais uma vez se eu estiver errando. E aí entrei em contato com o Alexandre e eu fiquei... Com o Alexandre, né? Eu acho que é Alexandre. Eu fiquei fascinado pela CR. Eu falei, como é que a gente pode ver compressão, né, entre aspas, né, a gente está fazendo uma relação ali, uma relação entre a compressão dos cilindros, né, e eu falei, mas como que a gente pode ver isso pela bateria? Eu falei, isso é impossível. Eu também passei por essa fase do impossível. Aí, quando eu fui entender, poxa, o arranque, quanto maior a compressão, ele tem uma maior queda de tensão ali na bateria, por consequência, maior consumo de corrente também. E aí fui entendendo os transdutores, eu fiquei simplesmente fascinado por aquilo, né? E aí eu fui estudar, fui ver, pelo que eu pesquisei, né? Até um amigo meu lá dos Estados Unidos, ele mandou uma matéria muitos anos atrás, parece, não tenho certeza, que isso foi inventado lá na década de 70 nos Estados Unidos, segundo a matéria que ele me mandou, né? O Telmo, lá dos Estados Unidos. E, bom, aí eu comecei a pesquisar, comecei a ver, aí comecei a falar, vou fabricar, né? Uns transdutores para mim, ver o que dá. Aí o Jorginho, eu postei isso, o Jorginho acabou, falou, não, Chess, eu vou comprar de você. Eu falei, Jorginho, não, eu fiz para mim. Bom, ele me encheu tanto, assim, no bom sentido, né, que eu vendi para ele publicou, e aí acabou viralizando isso na internet. Aí o Emerson da Scope Car, na antiga, na época era Gold Car. Gold Car. Isso, antes era Gold Car, né, agora Scope Car, agora já faz um tempo, né. Aí a gente estava num grupo em comum no WhatsApp, ele perguntou, quem que está fazendo esses transdutores aí? Eu falei, sou eu. Aí ele falou, vamos conversar no PV? Vamos. Aí
conversei com ele, levei os transdutores lá, ele comprou de mim e fez um vídeo com um transdutor de ressonância era num Fit, se eu não me engano, num Honda Fit, ali nos bicos injetores, né? E aí ele mostrou, como sempre, né? O Emerson é craque, mestre nisso aí, fez um vídeo com começo, meio e fim, né? E isso viralizou, e nessa brincadeira eu comecei a receber tanta ligação que eu acabei tendo que desativar a oficina, né? Porque eu não dava conta de fazer os transdutores, né? E continuar com a oficina depois desse vídeo do Emerson aí. E tô aí até hoje, né? Aí, ao longo do tempo, a gente desenvolveu treinamentos presenciais, EAD, né? E estamos aí, fabricando os transdutores, dando treinamento. Estamos aí. Entendi. Não, muito legal, Marcão. Você vê como que as coisas acontecem de uma forma muito rápida, né? Sim, e nada planejado. Tá? E nada planejado. Nada Foi planejado. tudo ao acaso, assim. Aconteceu. Aconteceu. Entendi. Não, muito, muito bom, muito bom. E lógico, né? Você teve vamos dizer assim, a ousadia de fazer com que isso se transformasse em uma produção em série, né? Para que você abandonou a oficina, porque você sempre trabalhou sozinho na oficina, né? Sempre. Desde eu tinha 18 anos, em 1989, e foi uma decisão muito difícil, porque era meu ganha-pão, né? Então eu troquei algo certo por algo duvidoso, né? Mas eu tinha em mente que eu falei, se eu não fizer isso, eu sempre vou ficar e se eu tivesse feito, se eu não tivesse tentado, né? E aí eu peguei e fui para as cabeças. Eu falei, vamos ver o que dá. E estamos aí até hoje, apesar que agora eu estou querendo voltar com a oficina, viu, Celso? Assim, na parte de diagnóstico, né? Porque eu estou vendo que eu estou sentindo falta de novo de estar no dia a dia, né? As coisas hoje acontecem numa velocidade aí enorme, né? Então eu estou pensando em voltar com a oficina só com diagnóstico aqui em Atibaia, né? Porque eu estou agora aqui na Chácara, eu moro aqui em Terra Preta, né? Que é uma cidade perto de Atibaia, e eu estou procurando salão lá em Atibaia e voltar com essa parte aí de oficina, mas só diagnóstico. Mas não, muito legal. Os transdutores, né? Mas eu quero voltar para a oficina até para criar ali conteúdo para o canal, né? Esse tipo de coisa. Não, eu te entendo, Marcão. E, inclusive, esse problema é um problema que eu tenho hoje. Faz 8 anos que eu tô longe da oficina. E o meu conhecimento que eu tô ganhando daqui agora, né, são nos treinamentos que eu participo e dos relatos que as pessoas me passam, né, através do suporte. E eu tento ajudá-las e eu acabo aprendendo. Eu sou muito curioso também, mas eu sinto falta também de estar no chão de oficina. Só que eu não consigo mais, né? Para mim é impossível, né? Nesse momento da mecânica avançada. Então, a gente tá já. Inclusive, se você prestar atenção no nosso Instagram, a gente já tem muitas publicações de muitos parceiros. Então, a gente está repostando, né? Tudo que a gente acha que faz sentido para o reparador. Então, você que não segue a mecânica. Inclusive. Né? Sim. Quem não segue a Mecânica Avançada no Instagram, @Mecânica Avançada Oficial, gente, muita informação. O Adrian coloca informação lá todos os dias. E, o Marcão, você falou para mim de CR, que você se apaixonou pela CR e as pessoas, quer dizer, você não acreditava no que acontecia. Marcos não, Chess, é difícil uma semana que um cliente não liga para mim bravo, porque porque ele não acredita na CR. Ele fala, não, esse negócio aqui é impossível, cara, para com isso. Então daí eu vou lá, a gente explica, mostra, aí o cara fala, pô, eu não acredito. Aí ele vai lá, começa a fazer o teste, e ele fala, é real isso. É que as pessoas, pessoal, entenda o seguinte, a CR que o Marcão falou pra gente, o que o osciloscópio faz? Ele dá um zoom no tempo. Então, quando você dá a partida no motor, o motor ele gira ali mais ou menos em 300 RPM, né, Marcão? Mais ou menos. E aí o osciloscópio ele pega esses 300 RPM e ele dá um zoom.
Então ele consegue fazer aquilo ali ficar em slow motion, ficar lento. E esse lento, ele consegue, compilado em AC, né, Marcão? Sim. Ele consegue pegar a queda de tensão do arranque, ou a queda de corrente, né? A queda não, a queda de tensão ou aumento de corrente, né? Consumo de corrente, né? Aí, no caso, teria Isso, que usar a pinça amperimétrica, né? isso, A isso. tensão, a gente vai analisar o sinal por baixo, consumo de corrente, a gente analisa por cima. Entendi. E aí a pessoa começa a entender. Agora, que nem a gente pegou, semana passada mesmo, um cliente ligou para mim, ele tava com Ford, acho que era um Ford K, e esse Ford K entortou todas as válvulas do cabeçote. Aí o motor só girava, né? Uã! Não tinha compressão nenhuma. Estamos 800 RPM na partida. Aí ele foi fazer uma CR, adivinha? O que deu? Deu os 3 cilindros bons, né? Sim. Rapaz, mas esse homem ligou bravo. Que esse aparelho não presta, que não sei o que lá, que não sei o que lá. Eu falei pra ele, calma, amigo. Marcão, explica por que isso acontece. É que nem eu explico muito isso em treinamento, né? E quando a pessoa entende como funciona, porque às vezes é que nem eu no começo. Quando eu vi, eu falei, como é que eu vou ver compressão pela bateria? É impossível. Mas quando ela entende que ela está pegando ali, né, o sinal, vamos dizer, do arranque, o que ele está consumindo ali na partida. Quanto maior a compressão, maior é o esforço que esse arranque tem que fazer na hora que aquele cilindro está em compressão. Então, automaticamente, ele vai dar uma maior queda de tensão e um maior consumo de corrente. Então, primeira coisa, quando a pessoa entende isso, ela já fala, agora eu estou entendendo como funciona. Só que o próprio nome já diz, é uma compressão relativa. Né? Se a gente for ver isso, os transdutores também trabalham assim. O transdutor de vácuo, você está vendo uma relação de vácuo entre os cilindros. Né? Os transdutores funcionam assim. Quando você coloca ali também no respiro de óleo, né, que a gente chama de TVC, né, que a gente fala, transdutor de vácuo no cárter, você também está vendo uma relação do que está acontecendo ali no cárter entre os cilindros. Mas voltando para a CR. Então ele está fazendo, por que aconteceu isso nesse caso? Porque como tinha entortado todas as válvulas, todos os cilindros ficaram com a compressão ruim. Então ele mostrou que os cilindros estão todos iguais, mas estão todos ruins. É o que eu explico isso em treinamento. Teoricamente, você faz uma CR, vamos falar num motor aí de 4 cilindros, mas pode ser 3, pode ser 6, tanto faz. Quando você tem 4 sinais iguais num motor de 4 cilindros, isso só está te mostrando que todos os cilindros estão com a mesma compressão. Que compressão? Ele não te dá o valor da compressão, mas ele está mostrando que estão todos iguais, né? Mas pode estar todos ruins. Do mesmo jeito, pode acontecer de um cilindro estar ali com uma compressão maior, né? Uma queda de tensão maior, e os outros 3 ali com uma queda de tensão menor. Teoricamente, eu posso ter um ruim e os outros 3 bem pior. Então, a gente está fazendo uma relação de compressão entre os cilindros. Mas é que nem eu sempre falo, quem dá o diagnóstico somos nós. Primeira coisa, dificilmente as peças têm um desgaste iguais, né? Então, quando está tudo bom, quando está tudo igual, normalmente é porque está tudo bom. Porque quando eu tenho desgaste, dificilmente eu vou ter um desgaste igual em todos os cilindros, né? Então, isso já é um indício. Mas existe casos e casos, por isso que eu sempre falo, quem dá o diagnóstico somos nós. Num caso desse, né? Às vezes o pessoal manda imagem em grupo, tá aí a imagem, o que é? O cara não fala o carro que é, por que esse carro está na oficina, né? A imagem por si só, ela fala muita coisa, mas não é tudo. Num caso desse, o carro nem funcionava. Então, uma CR dessa, né? Primeiro que o cara de ouvido já sabe que está sem compressão, né? Pelo amor de Deus, né? Mas no caso de uma CR dessa, te mostrou só que estão todos iguais, mas aí entra o profissional, né? Que a ferramenta ela vai ajudar o profissional. Poxa, tá tudo igual, mas esse carro tá na cara que não tem compressão, né? Será que essa compressão tá boa?
entra lá com o reloginho analógico, né? Eu sempre falo isso. Os tradutores em si, Celso, é assim, às vezes eu falo, né? Tudo é um funil, né? Então o carro chegou lá, você fez uma CR. Tá tudo bom, o carro tá funcionando, os sinais estão todos iguaizinhos, o carro não tá fraco. Então eu posso afirmar que a compressão tá boa, né? Agora eu tô com uma dúvida ali, tem um cilindro que tá me mostrando uma compressão menor. Da onde será que vem esse problema? Eu vou medir a compressão. Põe lá a ferramenta analógica, faz um teste de vazão de cilindro. Aí muita gente às vezes me pergunta: Chess, mas se eu for usar o teste de vazão de cilindro, para que eu preciso dos transdutores, né? Eu falo, você faz isso em todos os carros? Todo carro que entra aqui, você tira as velas, injeta ar. Carro que para você tirar a vela, você tem que tirar o coletor de admissão. Não, eu não faço isso. Então, os transdutores, eles vão te fazer assim um teste rápido. Quando você vai entrar, por exemplo, com um vazão de cilindro, você já sabe que tem problema. E você sabe até o cilindro que tem problema. De repente, a CR já te mostrou isso. Então, você vai afunilando, né? Eu gosto de fazer uma analogia da mecânica sempre com a medicina, né? Então, vamos dizer que você vai ao médico ali. Sempre ele vai pegar e vai tirar ali a sua temperatura, medir sua pressão, né? Vai fazer aquela entrevista com o cliente, ele vai te perguntar se você bebe, se você fuma, se, se você está tomando algum remédio controlado. Inicialmente, ele vai te pedir alguns exames básicos, mas se ele acha alguma coisa ali, ele fala, opa, vamos fazer agora alguns exames mais aprofundados, né? A mecânica é a mesma coisa. Então, os transdutores, eles são mais para a gente iniciar ali o diagnóstico, né? Lógico que em alguns casos, eu nem preciso entrar com ferramenta analógica, né? A imagem já me mostra. Mas, na dúvida, eu vejo gente, às vezes, perdendo horas e horas analisando imagem. Sinceramente, eu não entendo por quê. Tem gente que mais os transdutores atrapalham a vida dela do que ajudam. Você já viu que tem um problema, tá na dúvida? Faz um teste de vazão de cilindro naquele cilindro lá que você já sabe que tem problema e vê de onde saiu o ar e seja feliz, né? São ferramentas. Claro, outra coisa, Marcos, o que acontece? O New Tecnoscópio, ele tem um software lá que a gente chama de função guiada, que ele mostra as barras pra gente, Sim. né? De uma forma bem rápida, você consegue fazer isso somente selecionando o número de cilindros. Aí o que acontece? Às vezes o carro tá com problema elétrico, às vezes ele tá com problema no arranque, às vezes ele tá com, sei lá, tá com algum BO, e aí as barras elas se perdem, o software se perde. Mas isso é difícil acontecer, mas se tiver muito usuário, que nem no caso desse, se perde. Por quê? Porque o NIO está programado para ele receber uma quantidade de RPM e um valor de tensão. Se isso estiver fora do padrão, aí o algoritmo do software ele se perde. Sim. Mas aí o que a pessoa tem que fazer? É só ele cancelar e ele analisar a onda. Então as pessoas, às vezes, eles não querem nem analisar mais a onda. Ele já quer ir direto lá. Se a barra não deu, ele já fica louco. Meu, não deu certo as barras? Olha a onda, né, Marcão? É o que você me ensinou aí no seu curso, lembra? Sabe o que acontece? Sim. É que é assim, Celso. O que eu vejo muito na prática, assim, em treinamento, né, é que o pessoal, eles não têm uma estratégia de diagnóstico, né? O pessoal, não estou falando de maneira geral. Né? A gente tem, a maioria dos profissionais são muito bons, né? Mas às vezes o cara, ele é até bom, mas ele não tem, assim, aquela estratégia de diagnóstico. Então eu ensino muito isso em treinamento, né? Então o diagnóstico começa ali sempre com a entrevista com o cliente, do mesmo jeito que o médico faz com a gente numa consulta, né? Ali a gente tira muita coisa. Depois, o segundo passo, o que a gente vai fazer? A gente vai testar a bateria. A gente testa a bateria, testa a alimentação, vamos testar o que está saindo, qual é a tensão que está saindo do alternador, vamos ver se ela está chegando nessa mesma tensão na bateria, né? Vamos testar aí o massa, né, dos componentes aí, ver se os terras, né, vamos falar assim, o certo é massa, né, mas enfim, tanto faz. Então, quando ele tem uma estratégia de diagnóstico, para ele chegar na CR,
A CR ele vai conseguir fazer o teste ali de uma maneira confiável. Agora o cara, às vezes, a partida não tá boa, aí ele vai fazer uma CR e a CR vai dar errado, não vai ser confiável. Então, quando a gente tem uma estratégia de diagnóstico, esse tipo de problema não acontece. Porque se a bateria não tá boa, se o arranque não tá bom, o cara vai corrigir isso primeiro e depois ele vai fazer a CR. Porque hoje em dia, né, Celso? É o que eu falo pro pessoal, tudo depende da bateria praticamente, né? Tudo depende da bateria, nos carros aí mais modernos, né? E mesmo nos mais antigos, eu já peguei defeito ali de marcha lenta irregular em um carro lá da década de 90 e o problema era a bateria. Então, às vezes, o pessoal pula etapa. E isso é muito perigoso. É nisso que, às vezes, o cara acaba perdendo muito tempo. Então, aí você encontrou, por exemplo, eu sempre trabalhei desse jeito, tá? Eu sempre tive uma estratégia e eu ia indo. Achei alguma coisa errada, eu vou corrigir isso para passar para a próxima etapa. Por exemplo, a bateria não está boa. Mas será que o defeito do carro é a bateria? Não sei. O que eu sei e tenho certeza é que a bateria está com problema. E eu vou trocar. Se o cliente, por exemplo, não, mas vai resolver, não vai. Se o cara não quer trocar a bateria do carro, leve em outro lugar. Eu sempre fui assim, tá? Tá aqui sua chave, pode levar em outro lugar. Porque se o cara, sei lá por que motivo, se ele não tem dinheiro, ou se é mão de vaca mesmo, ele não quer nem trocar a bateria do carro, independente de ser ou não o problema que ele trouxe para minha oficina, esse cliente já não me interessa. Já não tem o meu perfil, e eu não tenho o perfil dele. Porque se vai resolver, não sei. Porque às vezes o defeito, Celso, você sabe disso, você também já trabalhou muitos anos aí com oficina, às vezes a gente pega um defeito que no final você fala o que era o problema. Mal a gente sabe, entre aspas, né? É que era tanta coisinha errada que no final resolveu. Tem casos que não é uma coisa só. É um pouquinho da bateria, era um pouquinho da vela que não estava 100%, os bicos estavam sujos, o corpo de borboleta não estava legal. E aí você resolve tudo isso e acaba resolvendo o problema do carro, né? Às vezes não é uma coisa só, é um conjunto de coisas. Então eu sempre trabalhei assim. Eu achava alguma coisa de errado, vamos corrigir isso, e aí eu passava para o próximo passo. Porque às vezes você fica aí 2, 3 dias no carro, e no final das contas, às vezes era a bateria. E você perdeu ali 2, 3 dias de mão de obra. Porque não tem como você cobrar isso do cliente, né? Como é que você vai cobrar 3 dias de mão de obra? Não tem como. Não tem jeito. E você tocou num ponto... Foi erro seu, né? Não, você tocou num ponto, assim, bem complicado, né? Que é realmente essa questão de você, do carro chegar com um problema na tua oficina e você começar a fazer o diagnóstico e você encontrar várias coisas com problema que podem ou não influenciar nesse defeito. Sim. E aí o cliente, ele quer uma certeza, ele fala, não, mas se eu trocar isso aí, vai resolver o problema? Aí você argumenta, fala, olha, isso aqui, esse óculos aqui, ó, ele não presta, ele tá quebrado, tá vendo? A lente aqui tá trincada, então você vai, né, não vai enxergar direito, e isso pode acarretar uma dor de cabeça. Sim, aí, sim. Né, que é no caso do carro, né, ó, essa sim. Peça aqui, esse sensor, essa sonda lambda aqui, ela já tá queimada, ela não funciona. Só que se eu trocar, eu preciso trocar ela, mas a gente vai ter mais problema, mas eu preciso trocar ela, porque às vezes é só ela. Sim, exatamente. Né? Aí o cara fala, não, mas eu quero a certeza, eu não quero que você fale algo ao vento, que daí ele acha que a gente é aquele trocador de peça. Exatamente. E esse ponto, Marcos, isso eu converso com muita gente, isso toda semana não, mas todo mês um amigo conversa comigo, ele fala, perdi um monte de dinheiro, porque eu fui trocando peça pro carro do cara, e aí depois eu não achei o defeito, né, ou quando eu achei o defeito era a bateria, mas eu já tinha trocado vela, já tinha trocado sonda lambda, já tinha limpado o bico, já tinha trocado filtro, e o cara ficou muito bravo comigo, porque o defeito era só a bateria. Aí eu digo o seguinte, Marcão, exatamente nesse ponto que você tocou, eu falo pra ele o seguinte, falei, amigão, o carro, ele tem uma vida útil, e a cada tempo ele tem que fazer uma manutenção, igual avião.
né? Avião, depois que ele voou tantas horas, tem que trocar um monte de peça. E o carro é a mesma coisa. Só que no carro, como o carro não voa e não cai, né? Ele para de rodar, as pessoas têm a mania de rodar até acabar, né? Até arrancar o último suspiro da peça. Aí quando chega pra gente fazer a manutenção, a gente começa a achar essas coisas e o cara empina a carroça. Então eu acho que essa postura ela é muito importante, porque se o cara não faz isso, o cliente não faz isso, ou se o mecânico não faz isso, e aí ele arruma esse carro para ele só com a peça que está queimada. Roda 2 meses, esse carro volta, é perigoso o cara fazer ele consertar o carro para ele de graça. Sim, não, e vira contra o mecânico isso, né? E a grande vantagem do osciloscópio é essa, porque eu só vou trocar na certeza, né? No caso de uma sonda, eu vou ver ela trabalhando ali, certo? Isso até com multímetro eu vejo. Mas e o tempo de resposta dessa sonda? Aí é só o osciloscópio. Então, se eu trocar, eu troco na certeza, né? Eu não vou trocar uma sonda se eu estou vendo que no osciloscópio ela está boa. E o cliente, por mais leigo que ele seja, você mostra a imagem do antes e o depois da troca, né? Por mais leigo que ele seja, você consegue mostrar. O cérebro humano ele foi feito para imagem, não foi feito para números, né? Tanto é que a gente fala em números, é difícil de você imaginar a população de 7 bilhões de pessoas. O que é 7 bilhões? Caberia 7 bilhões de grãos de feijão nessa sala? Não sei, não tem como a gente imaginar um número tão grande. Imagem, não. O cérebro humano ele foi feito para imagem. Então, no caso do osciloscópio, o legal é isso, que além de você, falando um pouco do osciloscópio agora, que tem tudo a ver com os transdutores, né, que afinal, sem osciloscópio, os transdutores não são nada, né, são acessórios do osciloscópio. O legal do osciloscópio é que a gente troca na certeza, a imagem que serve para você fazer o diagnóstico serve para você mostrar para o teu cliente, né, você tem ali o selo de garantia, vamos dizer assim, tá aqui, né? É o exame que a gente faz no médico, né? E tem muito cliente bom, viu, Celso? Isso foi uma coisa que também, na época que eu desativei a oficina, que foi uma escolha bem difícil de eu fazer, né? Eu tinha clientes, 99,99% deles, eu vou dizer 100% quando eu desativei a oficina, muito bons. Por quê? Porque todo ano eu mandava uma meia dúzia embora, tá? Eu despedia muito cliente. Eu já mandei cliente tomar naquele lugar várias vezes, entendeu? Não, eu mandava cliente, todo ano eu fazia uma limpa. Eu falava, esse cara me enche o saco, esse cara, quando ele me liga na sexta, que segunda ele vai lá, o meu fim de semana ele já estragou. Eu falei, para com isso. Eu não... Marcão, conta uma história de um BO que deu com um cliente que você ficou invocado com ele e você demitiu esse cliente. Um que você lembra rápido, vai, pode falar. O que eu lembro rápido? Ah, olha, foram tantos, mas teve um... Não, um que marcou, aquele cara que você falou assim, rapaz, esse cara nunca mais entra na minha oficina, esse lazarento. Fala, conta pra nós dar risada. Tem, mas tem cara que eu tenho raiva até hoje, cara, que eu não gosto nem de lembrar do caso. Não gosto nem de lembrar do caso. Tinha um cara, é meu xará, né? Isso, eu tô falando coisa de 15 anos atrás, né? E ele tinha um ômega. Tinha um ômega. E aí nós fomos trocar, ele foi trocar a embreagem do carro dele. Isso lá na década de 90. Trocamos a embreagem, eu tinha passado o orçamento para ele, né? Platô e disco e tal. No que a gente trocou a embreagem, o que aconteceu? O pedal, ela era atuador hidráulico, né? E eu não coloquei o atuador no orçamento. Devia ter colocado, mas não coloquei. O que acontece? Quando eu troquei a embreagem, como o disco novo é mais grosso, o platô, né, o chapéu chinês, trabalha mais para dentro do que estava trabalhando a embreagem dele, né, antiga. E ali o atuador hidráulico começou a trabalhar num lugar que antes ele não trabalhava, né? Então o pedal da embreagem dele começou, tipo, baixar sem acionar, né? Isso logo depois que a gente trocou. Aí eu liguei para ele, o carro ele nem tinha ido buscar, né? Eu falei, ó, Marcos, nós vamos ter que trocar o atuador também da tua embreagem, porque tá acontecendo isso, isso, isso. Ele não aceitou. Falou, não, você me deu um valor de mão de obra e peça, né? Você me deu um valor aí de orçamento, né? E o valor é esse, eu não vou pagar nem um centavo a mais.
E eu quero carro bom. E eu quero carro bom. Eu falei, Marcos, mas acontece o seguinte, deixa eu te explicar, né? Vem aqui na oficina que eu vou te explicar, tal. Não quero explicação. Eu falei, mas então não tem jeito, Marcos, porque só se eu puser a embreagem velha lá. Ele falou, então põe, qualquer coisa volta lá de novo. Eu falei, para não perder a mão de obra, eu vou... Pus do meu bolso, né, esse atuador, pus do meu bolso. Ele pegou e levou o carro. E não pagou o atuador, tá? Sim. Não pagou o atuador. Levou o carro. No dia seguinte, acho que ele me ligou, perguntando o... Eu lembro que na roda dele tinha a capinha da calota, você tirava para tirar os parafusos. Para chegar nos parafusos, aquela calotinha, né? Isso, e era aquela com 2 furinhos. Não sei se você já viu. Sim, lembro. O parafusinho, ele era 2 furinhos. E eu sempre tirei isso no alicate de bico, né? A gente destacava com o alicate de bico e rodava com a mão. E aí ele veio alegar que eu tinha mexido lá lá no porta, né, que é onde ficava a chavinha original, que eu tinha sumido essa chavinha. Coisa que eu nem tinha mexido naquele lá. Eu sei que eu mandei esse cara pro inferno. Eu mandei ele tomar naquele lugar. Eu xinguei a mãe, a avó, a sogra, o papagaio, tudo. E olha, eu descarreguei também. Mas aí, com o tempo, sabe, isso acaba estressando muito a gente. E uma coisa eu aprendi com o tempo, Celso. A gente vai ficando mais velho, vai ficando calejado. Eu não deixava... Qual um erro que eu cometia, e às vezes aí muitos colegas cometem, é deixar o cliente montar em cima. Então, às vezes, o cliente vem, porque se você deixar, o cara manda na tua oficina, tá? Então, o que eu comecei a fazer, principalmente desse episódio em diante? O cliente vinha, principalmente quando era cliente novo, o cara falava alguma coisa que eu não gostava, eu já argumentava ali, já me impunha, vamos dizer assim. Tipo, olha, aqui quem manda sou eu, e funciona desse jeito. Se você quer, se não quiser, tchau e benção, Belo. E aí eu comecei a diminuir esse tipo de problema, né? Porque o cliente já falava, opa, aí tem café no bule. Porque se você deixar, o cliente monta, né, em cima de você. As pessoas só fazem com a gente o que a gente permite que elas façam, né? Então é muito importante, não estou dizendo para xingar cliente, não é isso, né, gente? Mas eu digo, a gente tem que se impor desde o início. Um cliente, principalmente, né, um cliente novo, você já se impõe ali, você fala, amigo, em outras palavras, né? Você não vai chegar para o cara e falar isso. Mas faz ele entender que você é o profissional, você tem conhecimento e autoridade do que você está falando, e quem manda a nossa oficina é você, né? E é assim, né? Então, todo ano eu demitia alguns clientes, alguns entravam no meu esquema, outros iam embora, não trazia mais, graças a Deus. Mas com o tempo eu fui criando uma clientela muito boa, tá? Muito boa mesmo. Tem cliente muito bom, tem cliente, a gente não pode generalizar, né? Tem cara que é mal intencionado, tá? O cara vem, ele tem um amassado no carro que está lá há 2 anos e ele fala que foi na tua oficina. Tem cliente muito mal intencionado, mas isso é a minoria da minoria, tá? A gente tem que entender que a maioria dos clientes são muito bons e nós dependemos deles, né? Não, e você tocou num ponto importante que acontece com a gente também, né? Hoje temos muitos clientes aí por esse Brasilzão afora e Marcão tá aí? Acho que a internet deu uma... Você tá travado para mim. Já voltou, já. Já voltou. Você ficou com o dedinho assim. Eu acho que a internet deu uma travadinha, mas tá indo. Você tá travado. Você tocou num ponto, assim, bem importante. Você tocou num ponto bem importante, né? Que é a qualidade da rede ruim, a rede da internet, que tá. Não sei se é aqui ou se é aí, mas tá Provavelmente complicado. Não sabemos, né? No meio da roça aqui. Pode ser que sim, pode ser que não. Deixa eu. Apesar que meu Tem um amigo aqui falando alguma coisa atrapalhando a nossa vida. Mas vamos lá, você tocou num ponto importante que é realmente a minoria
de cliente é ruim. E a gente não, e a gente não pode se basear no ruim, porque tem gente que pega esse ruim e fala, vou abandonar a oficina, vou abandonar o meu serviço, porque eu não Não, tem aguento cara que tem mais esse raiva de cliente. cliente. Mas aí ele começa a prestar Tem raiva, atenção, não pode ser. às vezes de 100 clientes, um cliente é ruim, né? Exatamente. E a gente não pode generalizar, né? Sempre vai ter o bom, sempre vai ter o ruim, isso é normal, isso é comum. Vamos conversar um pouquinho sobre o transdutor de vácuo. Vamos. Na verdade, aquele transdutorzinho que a gente chama de 3 em 1, 4 em 1, né? Que a gente Sim, consegue fazer um monte de coisa. dá para chamar até 10 em 1, se quiser. Até 10 em 1. Inclusive, nós fabricamos, né? Um desse, eu aprendi contigo, na verdade. Eu Aliás, vi muito bom o seu transdutor. Você me deu um de presente lá, muito bem. Parabéns. vi o seu, né? Fizemos, colocamos na linha de produção e a gente vende muito bem. E assim, você tocou num ponto lá no começo da conversa que é a questão das comparações entre as ondas, né? As comparações entre as ondas. Então, a gente sempre tem que analisar essas comparações e tem que saber o que acontece com cada formato de onda diferente, o que é aquilo e fazer as suas comparações e entender o processo. Aí nós temos o principal, que é o TVA, né? Que é o transdutor de vácuo na admissão, que eu acho que é o teste mais completo, né? Que traz mais informação pra gente, né, Marcão? Sim. É o teste que a gente vai fazer sempre, né? Sim. Que Sempre eu eu, vou usar CR e vou fazer o teste do transdutor ali de vácuo na admissão. Primeiro na partida, tá? O principal é na partida primeiro, ali onde a gente vai ver realmente a parte mecânica. E depois em marcha lenta que a gente vai conseguir ver alguns pontos que na partida não aparecem, né? Mas o teste principal de quando chega um carro na oficina é a CR com o transdutor de vácuo na partida ali. Show de bola. Eu não vou entrar em detalhe no transdutor de vácuo na admissão agora, porque senão a gente fica aqui 3 horas conversando. Mas, Tá. E aí nós temos o TVA, que é importantíssimo, que a gente acabou de falar. Aí tem o que vai no cárter, né? Que também é muito legal. Que bom. você coloca ali na tomada de ar, ou quer dizer, na entrada de óleo, ou na vareta, né? Tanto faz, ou no respiro ou na vareta, né? Você vai ver o que está acontecendo no cárter ali do mesmo jeito, né? Quando a gente coloca no respiro, o único cuidado que a gente tem que ter é levantar a vareta de óleo, porque você está tirando o respiro de óleo do motor, né? Na vareta, Entendi. não. E no caso do transdutor de vácuo no cárter, ele vai gerar uma onda bem parecida com a CR, né, Marcão? Bem parecida. E é bem parecida também com a onda do TVA na partida, né? Por isso que às vezes o pessoal também coloca no grupo imagem e não fala o que é. Coloca a imagem o que é, né? A gente pergunta, mas qual é esse teste? Porque às vezes confunde, né? Elas são bem Entendi. parecidas as ondas, né? Sim. E assim, pro pessoal que está escutando no podcast, tanto a CR quanto o que a gente chama de TC, né, transtorno no cárter, ele vai gerar uma senoide, né, Marcão? Vai gerar uma Isso, senoide e essa senoide, ela tem que ser igual, porque cada senoide significa que é um cilindro, correto? exatamente. O caso dos o transdutor não é difícil, assim, da gente entender. Né? Num caso desse, o que mais a gente faz é comparar os cilindros, né? Se eu tenho um carro de 4 cilindros, então eu tenho que ter 4 imagens iguais, né? Se eu tenho 3 imagens iguais e uma diferente, provavelmente, muito provavelmente, a que está diferente está com um problema, né? Então, às vezes, a gente tem que ter isso em mente, né? Às vezes tem cara que põe lá, por exemplo, uma CR, um TVA na partida, no grupo, nossa, a imagem está gritando que tem problema, né? Você tem lá, vamos dizer, 3 ondas iguais e uma totalmente diferente. E o cara diz, olha, eu estou com dúvida aqui, mas a gente tem que entender que se o motor tem 4 pistões, os 4 pistões têm o mesmo diâmetro, o mesmo curso, o mesmo número de válvulas por cilindro, né? Obviamente, mesma cilindrada e mesma compressão que os outros. Então, 4 imagens, eu tenho que ter 4 imagens iguais, né? Eu tenho que ter 4 imagens iguais. E Não, show. é isso que a gente procura. Até porque, né, no transdutor de vácuo, seja no cárter, seja na admissão, lá no escapamento,
eu não tenho uma relação da tensão com a pressão, entendeu? Diferente do transdutor de compressão que tem. Então, por isso que a gente tem que levar em conta a comparação e entender que, no mesmo caso da CR, eu posso, por exemplo, ter 4 imagens iguais no transdutor de vácuo e, teoricamente, os 4 cilindros estarem com vácuo ruim. Sim, acontece, né? É uma comparação, é difícil, mas... é uma comparação, né? Tá, e Mas é Marcão, muito difícil, né? Vamos deixar isso bem claro. sim, muito É um difícil. caso que, normalmente, num caso desse, o carro veio de guincho, não está nem funcionando, né? Uhum. Ô, Marcão, e no caso quando o transdutor ele tá lá no cárter, ele tá gerando essa onda, essa senoide, que a gente consegue imaginar até com o olho fechado essa senoide. Sim. Aí, quando tem um problema de ovalização de anel ou de anel quebrado, a compressão ela vai passar para o cárter, correto? Isso, exatamente. E aí, nesse momento que passou a compressão para o cárter, uma dessas senoides ela vai ficar maior, Isso, correto? exatamente. Ela vai subir mais e descer menos que as outras. Vai acabar, assim como acontece na CR, influenciando nos outros sinais também, né? Porque você mexe numa onda, você acaba mexendo um pouco nas outras, né? Mas é nítido aonde está a causa do problema, né? Qual cilindro que está começando tudo isso? Se arrumou, se resolveu aquele problema, você resolveu todo mundo, né? Certo. Ô, gente, eu tô falando isso aqui porque é o seguinte. Quando eu comecei a mexer com o transdutor e a gente começou a fazer o nosso, depois de eu ter ido fazer o curso lá com o Marcão, que ele me explicou tudo lá, mas você sabe, a gente não consegue absorver, às vezes a gente não consegue absorver tudo de uma vez só, né? A gente tem que depois ir pesquisando. Aí, o que aconteceu? Eu comecei a fazer o teste vácuo no escapamento. E aí, nesse teste de vácuo, no escapamento, eu peguei e eu comecei a verificar que quando o cilindro estava falhando, a onda aumentava igual aumentava no cárter. Eu falava, meu, não é possível. Por que essa onda aumenta? Porque o cilindro não está funcionando. Aí eu fui recorrer a quem? Marco Chess. Falei, Marcão, me explica por que o raio dessa onda do escapamento, quando um cilindro não está funcionando ou está com mau funcionamento, ela aumenta. Ela não tinha que diminuir porque o cilindro não está funcionando. Aí o Marcos me explicou o que acontece quando o cilindro não está funcionando. E, gente, essa explicação, ela é... Eu não vou falar um palavrão, mas ela é muito massa. Então, Marcão, me explica de novo, me relembra, por que essa onda fica maior quando a gente coloca o transdutor lá no escapamento. Pessoal, por que a gente coloca o transdutor no escapamento? Isso eu aprendi com o Chess. Para você identificar qual cilindro que está falhando ou que de vez em quando falha. Então, você coloca lá, com o New Tecnoscope que grava a linha do tempo, a hora que você vê que ele falhou, você dá o stop, volta, né? Lógico, você pega também a ignição do primeiro cilindro, né? E aí você consegue saber qual que é o cilindro que está falhando. Mas aí você vê essa diferença. E aí essa diferença você enxerga. Mas por que essa diferença acontece? Por que essa onda aumenta, ela não diminui? E é o que o meu querido amigo vai me explicar agora, para mim e para vocês. Então vamos lá. Então, só deixar bem ressaltado, né? Esse que a gente chama de TVE, né? Esse é um teste muito importante, né, muito legal, principalmente em falha intermitente, né? Porque em falha constante você pode ver também, mas ele é principalmente para aquela falha intermitente, né? Porque quando a gente não sabe, quando você tem uma falha, vamos dizer, você imagina o carro em marcha lenta, ele dá aquela falhadinha, já fica bom ali na hora, né? Praticamente depois de um segundo ele tá bom e vai voltar a dar essa falha daqui 5 minutos, 10 minutos, enfim. Por isso que é bem legal o buffer do NIO, né? Porque a gente vai buscar essa falha, não precisa ficar se preocupando, porque não dá tempo, às vezes, nem de você pausar o osciloscópio, né? Então, você teria que ficar com o olho ali sem piscar e ainda ser muito rápido no gatilho para parar aquela imagem no ponto que você quer, né? Por isso que o buffer ali do NIO e de qualquer osciloscópio é muito importante, e o NIO tem um buffer aí muito bom, muito bacana, né? Então, o fato da gente saber o cilindro que está falhando, isso ajuda demais a gente, porque se eu não souber o cilindro que está falhando, ou eu tenho que trocar tudo, ou eu não tenho que trocar nada. Agora, quando eu sei o cilindro que está falhando, aí mudou tudo.
Por quê? Eu posso pegar, por exemplo, vamos dizer que o cilindro que está falhando é o cilindro 2. Eu pego, por exemplo, a vela do cilindro 2, vou fazer o teste com o osciloscópio, obviamente, né? Se a ignição tá boa. Mas vamos imaginar aí um caso que, não quero nem testar. Eu vou pegar a vela, por exemplo, do cilindro 2 e trocar com o 3. Se a falha passar para o cilindro 3, você já sabe que o problema está na vela, né? Se ela continuar no 2, você já sabe, não, vela não é. Obviamente, né, a gente vai testar com osciloscópios componentes, né, não vou nem ficar tirando. Mas às vezes, é só com o carro andando, enfim, existe casos e casos. Sim, então, claro. Lá. Por que a onda, normalmente, ela aumenta mais, né, ela desce mais e depois sobe mais do que as outras, né? Por que isso normalmente acontece? Então, por isso que a importância de quando a gente vai trabalhar com os transdutores, mesmo sem os transdutores, tá? É a gente entender como funciona um motor. E eu percebo nos treinamentos que, olha, nesse caso, pelo menos os que fazem comigo, eu posso dizer que a maioria não sabe como funciona o motor. Né? E é importante a gente, quando a gente vai fazer um diagnóstico, entender no que a gente está mexendo. Né? A mesma coisa que você vai num cardiologista, o cara sabe operar um coração, mas não tem a mínima ideia de como o coração funciona. Né? E eu percebo que muita gente, apesar de ser um projeto aí de 100 e poucos anos, muita gente não sabe como funciona, tá? Não tem a mínima ideia de como funciona, em que momento abre uma válvula de escapamento, em que momento ela fecha, em que momento abre uma válvula de admissão, em que momento ela fecha. E isso é muito importante, porque você não cai naquela de ficar só atrás de dica, né? Eu vejo muita gente atrás de dica só. Mas é importante a gente entender o conceito, porque às vezes quando a dica não se aplica naquele carro, né, naquele caso é um caso diferente, a dica não te ajudou, o fato de você não se conhecer, não saber como funciona, acabou o teu conhecimento ali. Aí você já não sabe mais o que é. Você mexe em 2, 3 coisas e já reprova o módulo, né? Isso aí é módulo. Mas, enfim, voltando lá para a onda do TVE, o que acontece? A válvula de escapamento, ela abre no tempo ainda de combustão. Então, vamos imaginar, o cilindro está lá em cima em PMS, ele recebeu a ignição e ele vai descer ali em combustão. Antes desse cilindro chegar no PMI, né, no 180 graus, que ele vai dar de giro ali no virabrequim, a válvula de escapamento ela já abre, né? Ela abre lá no tempo de combustão e vai fechar no tempo de admissão. Então é importante a gente entender isso. Então, aquele cilindro que não teve uma combustão, seja ela total ou parcial, o que acontece? Os gases ali, eles não estão em expansão, ou pelo menos não depende da falha, né? Se ela é 100%, 80%, 50%, enfim. Eles não estão em expansão igual estão os outros cilindros que estão trabalhando 100%. Quando a válvula de escapamento abre, o pistão ainda não está em PMI, né? Então ele desce, como os gases ali não estão em expansão, ele acaba sugando ali do escapamento, né? Mais gás ali, né? Do que os outros cilindros. Como ele recebeu mais, ele vai ter que entregar mais na hora que a válvula que o pistão começar a subir, né? Então, na hora que ele vai jogar esses gases para o escapamento, como ele recebeu mais gás do que os outros, ele vai enviar mais gás lá no escapamento. Por isso que a onda desce mais, normalmente, né, do que os outros e acaba subindo mais, né? Ele recebeu mais, ele vai entregar mais. Seria naquele teste que a gente fazia antigamente com a nota, lembra? Na nota por uma nota, não precisa ser uma nota, pode ser um pedaço de papel. Papel, né? Que quando suga a nota ali, ou suga o papel, a gente sabe que tem falha, a gente não dá para identificar o cilindro por ali. Não sabia qual era o cilindro. Mas a vantagem é você saber qual é. Então é por isso, porque ele acaba, como os gases ali não estão em expansão que nem estão os outros, né? Ou não tanta expansão, depende se ele está ali em 80%, 70% de eficiência, ou se parou total, enfim. Então ele acaba admitindo mais e, por sua vez, ele acaba expelindo mais do que os outros, né? Por isso que a onda desce mais e depois ela sobe mais normalmente. Assim, tá. Então, isso, né, trocando em miúdos, numa combustão normal, que o carro está funcionando sem falhas,
como você me disse, né? O pistão, ele tá, quando ele recebe a ignição, ele é arremessado para baixo até o PMI. Só que antes dele chegar no PMI, a válvula de escapamento ela se abre. Ela abre. Só que isso varia, lógico, né? Em quantos graus depois, varia com a configuração do comando de cada carro. Isso. Só que daí essa explosão, ela já tá bem fraca, então ela permite que entre gás de escapamento dentro do cilindro, correto? Isso. Pouquinho, né? Mas entra. Pouquinho, bem pouquinho, né? E aí, quando ele volta, quando ele vai pro momento de escapamento, aí ele expele tudo. Exatamente. Certo? Só que daí, aí isso vai gerar uma senoide para os 4 cilindros. Só que daí, quando não existia a explosão, aí o que vai acontecer? Aí não vai ter essa expansão, né? Exatamente. Tão forte. Como se fosse o pistão em admissão. Só que ele admite pelo escapamento, não pela admissão, né? Mais ou menos. Aí vai entrar mais oxigênio. Mais oxigênio não, né? Mais gases, né? Na verdade, o gás que vai entrar não é o gás que está explodindo num outro cilindro. Ele vai pegar o que está ali no escapamento, né? Porque eles se comunicam, né? Que se comunicam ali, né? Num certo ponto, né? E ele vai pegar o que tiver ali, né? Eu não gostaria de respirar esse gás, mas o cilindro puxa. E, enfim, é por isso que a onda normalmente, né? Ela desce mais e sobe mais que as outras. E acaba, obviamente, né? No sinal, acaba mexendo nas outras ondas também. Você cria uma turbulência ali, né? No escapamento, mas dá para identificar certinho qual cilindro que começou tudo aquilo, né? Isso é bem bacana, né? Um teste muito legal, por isso que eu falei, já te mostrou o cilindro com problema. Então, será que é ignição? Será que é bico? Enfim, você já sabe o cilindro, né? Então você vai lá e testa, coloca o osciloscópio lá, testa a ignição, testa o bico. Em último caso, você tem a opção de inverter as peças, inverte o bico, por exemplo, se a falha for no 2, inverte com 1, se a falha foi para o 1, era o bico com problema, enfim, existem N possibilidades, né? Entendi. A gente sabendo o cilindro, né? Entendi. Porque, assim, só falar um negócio rapidinho, né? Por que a gente tem que ter uma estratégia de diagnóstico? Lembra quando a gente estudava lá na escola, todo mundo aprendeu o triângulo do fogo? Sim. Né? Então, para a gente ter fogo, a gente tem que ter oxigênio, combustível e calor, né? Qualquer uma dessas perninhas que você tirar, não tem fogo, não tem combustão. Seja lá dentro do cilindro, seja na churrasqueira de casa, seja onde for. O que os transdutores vão fazer? Eles vão descartar ou não a perninha do oxigênio. Se a perninha do oxigênio está boa, o diagnóstico continua. A parte mecânica está boa, né? Os transdutores vão fazer isso. Eles vão descartar ou não a perninha do oxigênio, que é a perninha da parte mecânica. Então, se a perninha está boa, o diagnóstico continua. Se a perninha está ruim, já acabou o diagnóstico, porque se eu tenho um problema mecânico, não adianta eu ficar vendo outras coisas, né? Não vou ficar vendo vela, por pior que elas estejam, o carro não vai ficar bom. Mas vamos imaginar que a perninha do oxigênio está boa, que é o que os transdutores fazem, a CR, né? Então é um conjunto de testes que a gente vai fazer. A perninha está boa, só sobrou 2 perninhas agora, que é calor e combustível. O que é a perninha do combustível? O próprio combustível, que pode estar adulterado, bico injetor, bomba, regulador de pressão. E o que é a perninha do calor? Ignição. Então, quando a gente tem uma estratégia, você vê que você vai afunilando. Porque eu vou fazer um TVE quando eu já vi que a perninha do oxigênio está boa. Né? Então, só sobrou 2 opções. Se a parte mecânica está boa, só pode ser ignição, que é o quê? Vela, cabo de vela, quando tem, né? E bobina. E se não for a ignição, se a ignição estiver boa, só sobrou a perninha do combustível, que é bico injetor, tá sujo, aplicação errada, o combustível pode estar adulterado, apesar que ele, no caso desse, ele não vai falhar só um cilindro, né? Ele vai falhar todos, vamos dizer assim, né? Porque não tem como combustível adulterado ir para um cilindro só. Então aí é que entra, que nem eu falo, toda ferramenta
ela tem ali as suas limitações, né? E no final, por melhor que a ferramenta seja, quem dá o diagnóstico somos nós, né? O mecânico é que dá o diagnóstico, a ferramenta só auxilia. Ok. Não, Marcão, valeu mesmo pela explicação. Pessoal, o Marcão ele tá na nossa plataforma EAD. A nossa plataforma EAD ela tem alguns treinamentos, são acho que 9 ou 10 treinamentos. E o Marcão tá lá com um treinamento de transdutor que é muito legal, tá? Então, nessa plataforma nós também temos os diagramas elétricos, que tá ajudando muita gente, né? Pra você parar com esse negócio de ficar pedindo diagrama pros outros. Pelo amor de Deus, né? Não, isso é fim de carreira. Eu vejo gente pedindo de manhã, na hora do almoço continua pedindo, no fim do dia ainda, pelo amor de Deus, alguém me ajuda, quer dizer, o carro já devia estar indo embora e o cara está atrás ainda de diagrama elétrico, pelo amor de Deus. Isso. E também temos os sinais validados. Mas, pessoal, é o seguinte, você que está mexendo com transdutor, que está se aprofundando com isso, o curso do Marcos lá na nossa plataforma é show de bola, mas nada substitui o presencial. Então, se você quer se aprofundar, combina com o Marcão, tá? Eu vou deixar aqui nos comentários o site do Chess. E você tem o contato de um telefone também, né, Marcos? Tenho o meu WhatsApp aqui. Eu vou deixar posso deixar o seu link? Lógico, pode deixar no WhatsApp. Aí você fala. Normalmente quem atende é a Lelê, tá? Né? Mas ela passa ali para mim, né? Se eu tiver ali no momento, mas ela também resolve muita coisa. Parte de curso, a gente tem o curso presencial de turma, tem o curso VIP, que é um aluno por turma. Às vezes a pessoa ela fala, eu não gosto de fazer treinamento em turma, né? Então o VIP é um aluno só por turma, é eu e o aluno, né? A gente marca. Obviamente o custo dele é um pouquinho mais caro, mas tem essa vantagem, né? E a gente depois tem um grupo muito bacana, é um grupo bem exclusivo no WhatsApp, bem exclusivo mesmo, tá? Para quem faz. Não é no Telegram, Marco? Então, o grupo da Chess, o grupão, vamos dizer, da Chess, é no Telegram. Só que nesse grupão, o cara comprou um transdutor, ele vai para o grupo. Ele fez um treinamento EAD, ele vai lá para o grupão. Ele fez, sei lá, tem algum produto ali da Chess, ele vai para o grupão. Esse grupo do WhatsApp, ele chama grupo VIP. Esse é só para quem faz os treinamentos presenciais com a gente. Ah, que legal, Marcão. Esse grupo no WhatsApp é um grupo bem exclusivo. E tem lá o pessoal que me ajuda, o Thiago Campos, Marcão Mecânico, o Isaías, Renatão Biela Quente, tem o... Esqueci o Arseno lá do... Esqueci o nome dele, caramba. O Evandro. Perdão, Evandro. Ah, tá, o Evandro Arseno. Sim. Isso. Tem uns amigos lá que também me ajudam, né? E o grupo é bem bacana, é um grupo que funciona mesmo, tá? Não é aqueles grupos que você deixa lá, ninguém vê, então sempre tem alguém ali para ajudar. Mas esse grupo ele é bem exclusivão, é só para quem faz realmente treinamentos presenciais, né? Não, muito bom, Marcão. E assim, pessoal, quem quiser melhorar aí o teu entendimento do transdutor, fazer com que o seu diagnóstico fique bem mais rápido, primeiro passo, eu acho que é legal você ter a plataforma para você conhecer o Marcão e gostou, curtiu, falou, não, esse cara é bom, que eu tô recomendando que ele é bom, vai lá fazer o presencial, que pode ter certeza que você vai ganhar muita grana com esse treinamento. Você não vai perder nenhum real, muito pelo contrário, você só vai ganhar. Né, Marcão? Ah, com certeza, né? Acho que treinamento, seja ele qual for, tá? De repente a pessoa não vai com a minha cara, faça com o outro, tem vários instrutores aí. O importante é a pessoa aprender, né? Porque às vezes eu vejo muita gente gastar, investir aí. No caso, gastar, né? Com equipamento, se você não sabe usar, você acaba gastando dinheiro. Agora, quando você aprende, né? Então você investe, né? Lógico, obviamente, os transdutores são acessórios do osciloscópio, então é muito importante você primeiro aprender a trabalhar com osciloscópio, né? Para depois pensar em transdutores, mas tudo que a gente aprende é investimento, né? É o que ninguém pode tirar da gente, é o nosso conhecimento, né? E nunca é demais, né? E você vê aí o pessoal que faz sucesso, né, no nosso ramo, em outros também, mas vamos falar do nosso ramo. Todas essas pessoas que fazem sucesso aí, Emerson, Marim, Nivaldo, eu não gosto de falar nome porque a gente A gente acaba esquecendo, né?
esquecendo, né? Mas considerem-se todos aí incluídos. O cara tem uma bagagem enorme por trás dele, né? Então ele não está ali à toa, né? Eu vi o cara, ele fez ali um diagnóstico em 5 minutos, né? Às vezes faz, às vezes também não é tão rápido, mas para ele fazer esse diagnóstico aí em 5 minutos, pode ter certeza que ele tem uma bagagem enorme aí por detrás dele para ele conseguir fazer isso, né? Então, acho que o maior investimento que a gente pode ter é na gente mesmo, né? Então, estudem, né? Façam treinamentos, seja comigo ou não, né? Importante é entender o que está fazendo, que não existe segredo, né? As coisas parecem fáceis e realmente são fáceis a partir do momento que a gente sabe, né? A gente entende o que a gente está fazendo, né? E lá na plataforma tem vários treinamentos, né? Tá lá o Nivalcão de injeção, tem de câmbio automático, eu vi lá um monte de treinamento bacana lá, né? Um baita investimento aí, sem dúvida nenhuma, né? Não, legal, Marcão. Muito obrigado pelo seu tempo, tá? De estar aí passando um pouquinho de informação para nós, para os nossos seguidores, os nossos inscritos do nosso canal. E espero ver você na Automec, vamos estar lá, né? Lá, pelo daqui menos 15 dias, eu não sei quando que o pessoal vai assistir esse nosso podcast, mas hoje é dia 10 de abril de 2023, né, Marcão? E a Automec é dia 25 ou 29. Então, dia 25 e 29 nós vamos estar lá. E eu gostaria muito que você passasse lá para dar um abraço, tomar uma água. E o pessoal que está assistindo a gente também passa lá para trocar uma ideia com a gente. Tomar uma água, você falou? Água. Ô, louco. Não vai ter café e cerveja, não podemos tomar lá. Estaremos trabalhando. Eu vou lá te dar um abraço, faço questão de ir lá te dar um abraço, Celção. Então, beleza, Marcão. Obrigado e até a próxima. Valeu, gente. Um abraço.